Olha, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer aqui um convite a todos os amigos que moram na cidade de Itu e também nas cidades próximas a Itu. Porque no próximo domingo nós estaremos realizando a primeira Santa Ceia na nossa nova igreja em Itu. E um detalhe importante é que nós havíamos anunciado que os cultos seriam 19 horas. Porém, conversando com algumas pessoas, principalmente os trabalhadores, nós chegamos à conclusão que o horário das 19h30 é um horário mais adequado para as pessoas se deslocarem até a igreja. Então, na cidade de Itu, nós teremos os cultos tanto às terças-feiras, como às quintas-feiras, como aos domingos, às 19h30. Tá bem? Para você ficar bem informado e você poder chegar no horário adequado, um horário mais confortável para você. E eu quero avisar a todos que no domingo nós teremos então às 19h30 a Santa Ceia. E a Santa Ceia, como já é do conhecimento de pelo menos quase todas as pessoas, é a cerimônia mais importante dentro do cristianismo. E é verdade, não é um exagero. Eu tenho aqui a minha Bíblia aberta na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 26, e traz aqui uma orientação e um esclarecimento importante. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olha que interessante, amiga e amiga. A Santa Ceia é uma cerimônia instituída pelo próprio Senhor Jesus, inclusive, com a finalidade, o objetivo de anunciar a sua morte até que ele venha. Então, até que Jesus volte, né, para buscar a sua igreja através do arrebatamento, ou que o Senhor Jesus volte para julgar esse mundo, nós devemos anunciar a sua morte. Por que não anunciar o nascimento? Por que não anunciar a vida, os grandes feitos, os grandes milagres de Jesus, mas anunciar a sua morte? Por quê? Porque na morte de Jesus está a vida de cada cristão. Nós, como cristãos, ou como crentes, ou como pessoas de Deus, só iremos compreender quem somos diante de Deus, quais os nossos direitos, os nossos deveres. Nós só vamos compreender o plano de Deus para a nossa vida se nós tivermos um pleno conhecimento a respeito da morte do Senhor Jesus. Porque na morte, na crucificação, no Calvário, a vontade de Deus para o homem se cumpriu. E quando eu tenho uma compreensão clara sobre o propósito da morte de Jesus na minha vida e os efeitos disso na minha vida quando eu o aceito, então a minha vida ela toma um rumo diferente, ela segue um curso diferente e eu passo a ter segurança da minha fé. Uma segurança que muitas pessoas não têm. Você sabia, amigo e amiga, que muitos homens e mulheres de Deus, pessoas sinceras, têm dúvidas com respeito à sua salvação? Têm medo de morrer? Ainda temem o inferno? Você sabia que há pessoas que, por não conhecerem a obra do Calvário, elas ainda temem o diabo, temem os demônios, têm medo de inveja, têm medo de olho grande? Por quê? Porque lhes falta o pleno conhecimento da morte de Jesus na cruz. Então, na Santa Ceia que nós iremos realizar domingo, nós iremos tratar desse assunto, o significado da morte de Jesus. Não é? E para dizer a verdade, esse assunto tem que ser abordado em toda a Santa Ceia,
Porque Jesus disse, quando nós comermos do pão e bebermos do cálice, nós devemos anunciar a sua morte, devemos falar sobre a sua morte, devemos abordar esse tema, explicar o porquê, as razões e quais os direitos que nós passamos a ter como filhos de Deus através da morte do Senhor Jesus. Então, esteja conosco, domingo, 7h30 da noite, na rua Professor Luiz Miguel Cristofoletti, número 358, que fica na Vila São José. Você é o meu convidado, a minha convidada a participar. Ainda que você seja de uma outra denominação, de uma outra religião, não tem problema. Venha nos visitar pelo menos, para você poder conhecer um pouco o trabalho da Igreja Graça e Verdade e principalmente ter esclarecimentos a respeito do real e do verdadeiro significado da Santa Ceia. E como isso trouxe salvação para todos nós. Uma salvação segura e sem medo, porque a obra do Senhor Jesus foi uma obra perfeita. Tá bom? E quero lembrar também que quinta-feira nós estaremos juntos no culto da fé. 7h30 da noite, orando pela cura, orando pela saúde espiritual e física, né? E também orando pela sua família. Quinta-feira, 19h30, também em Itu. Ficamos por aqui. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até lá.